Boa tarde para todos, a gente vai falar... Ó, a gente somos alunos do Noturno, vamos fazer uma apresentação do Reino Monera, onde a gente vai falar a importância das bactérias. Boa noite, gente. Eu sou Cassiana, nós somos do segundo I e vamos falar um pouco sobre os vírus. Nós vamos falar sobre os vírus. O vírus é uma estrutura relativamente pequena. Ela é menor do que a bactéria e ela é constituída basicamente por uma cápsula de proteína que contém em seu interior material genético ou reprodutor. São formados por células, só conseguem se reproduzir dentro de células de um organismo vivo, seja ele animal, vegetal ou bactéria. Ao se reproduzirem, utilizam-se de várias substâncias que encontram no interior da célula hospedeira. São todos parasitas. O material genético do vírus pode ser DNA ou RNA. Nunca ocorrem os dois tipos de ácido ao mesmo tempo, juntos. Para se reproduzir, o vírus bacteriófagos fixa na superior da bactéria hospedeira, através da cauda, perfura a membrana celular da bactéria e injeta todo o material genético. Em outros casos, como o vírus da gripe, os vírus penetram inteiros no interior da célula hospedeira, onde se reproduzem. Em poucas horas, a célula hospedeira começa a liberar novos vírus. Já formados, muitas dessas células podem morrer devido à infecção. Ou seja, na hora que ele está começando a se reproduzir, se houver alguma infecção, eles podem morrer. E devido ao vírus, esses vírus eles podem causar várias doenças, como a gripe, a poliomielite, a catapora, a febre amarela, o sarampo, cachumba, rubéola e a AIDS, que é uma doença terrível e que até hoje não encontraram a cura e que ela está sendo combatida com coquetéis, remédios, mas que até agora, infelizmente, não acharam a cura, né? Do organismo parasita passa a produzir substâncias específicas que combatem o vírus invasor. Essas substâncias são chamadas de anticorpos. Como combater os vírus? Não existe medicamento para combater os vírus. Depois que elas passam a organismo. E se alimentar bem, repousar bastante e esperar que o organismo reaja e produza os anticorpos, especialmente para destruí-los. Existe Vacina, um tratamento preventivo contra algumas doenças provocadas por vírus e também por bactérias. Existem as vacinas. As vacinas induzem o organismo a produzir anticorpos específicos para um determinado micro-organismo. Assim, o micro-organismo parasita invadindo o nosso corpo, reagindo rapidamente, a doença não se instala. Dá licença, Gabriel. Mas eu tentei desenhar mais ou menos a forma do vírus se reproduzindo. Aqui, ó. Tá. Aqui é o vírus. Ele aqui, ó, tá o esquemazinho. O vírus injeta seu material genético na célula bacteriana. Aqui, ele está injetando. E se reproduz no interior da bactéria, que no caso tá aqui. Daqui eles vão formar novos vírus. Eles vão formar novos vírus nessa membrana aqui. Aí, vindo para cá, a bactéria arrebenta, os novos vírus são liberados. E nisso vai causando as doenças, cada bactéria. Eu sou a Elisângela, aluna do segundo I, e nós vamos falar um pouco sobre o reino protista, começando pelos protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares
que apresenta e não possui parede celular. Por isso, eles se agrupam através do silo, que os silos são divididos em 4 partes, que são ele: o sacordina, tem o flagelado, o ciliado e o esprozoário. A maioria dos protozoários se reproduz assexuadamente, que tem por uma divisão binária, e outro por produção sexuada. Agora vamos ouvir mais um pouco a nossa amiga Andresa, né? Falando sobre os ambióticos. Eu sou a Andresa do 2º I e eu vou falar um pouco sobre os ameboides. Os ameboides, pelo que eu estudei, eu entendi que tem 2 espécies de ameba. Tem as que ficam nos seres humanos e também tem as que têm vida livre, que ficam no... As de vida livre que são aquáticas. Especificamente, elas vivem em água doce. Elas têm 0,5 centímetros de diâmetro e elas estão constantemente à procura de seus alimentos. Aí elas exercem um movimento chamado movimento ameboide. Esse movimento de outros organismos. A Maria Helena também faz parte aqui do CEAM, do 2º I aqui no noturno. Então, estamos aqui empenhados em fazer uma pequena pesquisa pela primeira vez. E no meu caso, vou falar sobre os flagelados, que também é do reino protista. Várias são as espécies de flagelados parasitas e de vida livre. Essas ocorrendo no ambiente de água doce ou marinha. Algumas espécies vivem em associação mutualísticas com animais. É o caso de espécies do gênero faz parte do gênero Triconífera, que vive no intestino de cupins e de baratas comedoras de madeira, dirigindo a celulose que esses organismos não conseguem digerir. Aí foi aumentado mais de 400 vezes. Eu já mencionei no início que é uma pequena pesquisa, então futuramente avançaremos mais um pouco. Vou falar um pouquinho sobre os ciliados. Os ciliados podem ser encontrados em ambiente aquático e também como parasitas no interior dos animais. Possui grande diversidade de forma e de hábitos alimentares, sendo o grupo mais diversificado de protistas, apresenta prolongamentos celulares em modo mais curto e numeroso que os flagelos. A célula do ciliado tem 2 núcleos, um pequeno micronúcleo, apenas participa dos processos da reprodução, tanto assexuada quanto assexuada. E o macronúcleo é grande, regula as atividades do metabolismo celular e participa da reprodução assexuada. Zila, do 2º I, na noite, eu vou falar sobre os esposoários. Os esposoários são todos para o 2º I, noite. Eu vou falar sobre os esposoários. Os esposoários são todos parasitas e possuem ciclo de vida complexo. O que é complexo? Eles têm começo, meio e fim. No ciclo de vida desses protistas surgem formas denominadas esposoides, que geralmente têm origem no interior de esporos especiais. Daí o nome do grupo. Há várias espécies de parasitas no ser humano, porque os parasitas também afetam um pouco a vida do ser humano, como no caso da malária. Porque a malária é um importante exemplo de usuário parasita no ser humano. Está representado pelo gênero. A malária afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais. É transmitida ao ser humano pela picada de uma fêmea do mosquito Anopheles, conhecida popularmente por diversos nomes, como carapanã e outros.
Somente as fêmeas são hematofóbicas. Por quê? Porque elas necessitam de sangue para sobreviver. Elas precisam picar alguém para continuar vivendo e para desenvolver seus óvulos. Aqui tem... Ele afeta a pessoa. Daqui vai passando gametogênese, os gametas, e vai se transformando. Aparelho do estômago do bicho. Aqui é como o corpo reage com a picada dele. Porque ele afeta o fígado. E daí no corpo, no fígado, ele vai fazendo a reprodução assexuada. É a reprodução assexuada também. Enfim, ele... A gente vai fazer uma apresentação sobre o reino Monera. E... Ai, cara. Bom, nós somos alunos do CEAM, do Noturno. A gente vai fazer uma apresentação sobre o reino Monera. Bom, a gente vamos tratar nesse momento sobre o reino Monera. Os nossos assuntos, os tópicos são esses. Estrutura celular, reprodução celular, a importância das bactérias e as principais doenças que elas causam. O organismo pertencente ao reino Monera são todos unicelulares ou, quando muito, coloniais e apresentam procariotecas, conhecidos pela denominação muito geral das bactérias. As bactérias têm diâmetros de 0,5 e 5,5 micrômetros. E pelo que esse estudo só foi possível a partir do surgimento do microscópio. Né? Elas são compreendidas entre as bactérias aeróbicas, anaeróbicas, sendo que as bactérias anaeróbicas são as bactérias que precisam de oxigênio para viver. E as anaeróbicas, elas são obrigatórias produzir o seu próprio oxigênio. Sou Bernadette, estudo no segundo ano do Colégio CEAM e vou falar sobre o reino animal. Primeiro, para iniciamos agora o estudo dos seres vivos, que compõem o reino animal. Os seres desses reinos podem ser aquáticos ou terrestres. São muitos diversificados bichos animais. Por exemplo, reino terrestre tem a joaninha, escorpião, tem cobra, e entre outros. E no reino... Como é que chama isso? Reino dos animais, os invertebrados. Sim. Aqui são os animais invertebrados que são chamados de vermes, né? Que aqui nós temos o neuróide, sei lá o nome disso, minhocas, sanguessugas, as canes, tenias e tem entre outros. Sou Emógenes do segundo I, fazendo uma apresentação sobre os animais. Eu vou falar dos artrópodes, parte 1, insetos e crustáceos. Então nós vamos falar aqui das libélulas, formigas, moscas, escorpião, como a Bernadette já falou, joaninha. Aí também a gente vai falar da formação, do desenvolvimento das moscas, as borboletas, pulgas, pulgões. Agora também a segunda parte dos artrópodes, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, que são aranhas, bicho da cobra, e os aracnídeos são aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Caranguejeira, aranha da madeira, viúva negra, enfim, várias aranhas que a gente vai depois fazer as imagens delas. E por último, nós temos vários insetos na realidade aqui, que são borboletas, os escorpiões, as grandes formigas, as lacraias, enfim. As libélulas,
escorpião, mosca, joaninhas. Aí elas são na realidade se observar atentamente, as pernas delas verá que elas têm juntas ou articulações. Grilos, barbeiro, mariposa, mosquitos, vagalumes, enfim. Incluídos em 3 fios: platemicos, vermes de corpo achatados em forma de fitas, nematemitos, vermes de corpo homogeneicamente cilíndrico, afiliado em vários dezenas, e vermes de corpo dividido em anéis, que são esses aqui. Esse é o segundo e esse é o terceiro. Pronto. Os peixes são compreendidos cerca de 25 mil espécies e um número maior do que toda a soma dos invertebrados terrestres e conhecidos até agora. Alguns desses antigos, os invertebrados surgiram há cerca de 500 milhões de anos atrás e eram desprovidos de medíbulas há cerca de 400 milhões de anos atrás, a partir de alguns orcodermos. Surgiu também. No Brasil, a maioria dos peixes de água doce, o maior é o surubim, que mede até 3 metros de comprimento. Aqui tem algumas... Cresce, sei lá, não sei das coisas. de peixe, né? Das aves. Ela tem um sentido bastante desenvolvido, principalmente a visão, a audição. Tem a visão bastante aguçada, ela consegue visualizar objetos diferentes, de longa distância, importantes por causa da rapidez e tal, principalmente para aquelas que pescam, né? Aqui tem algumas fotos aqui da garça, da ema, do pavão, do pombo, juriti, do papagaio. Isso aí. Tá. O mamífero tem uma reprodução separada e em cada espécie existe macho que possui testículo e reprodutores de espermatozoide e fêmea, cujo vários produz óvulos. O período de desenvolvimento dos mamíferos dentro da fêmea varia de acordo com a espécie de mamífero. Aqui, por exemplo, aqui, desenvolvimento de embrião, o coelho, 1 mês, a cadela, 2 meses, a mulher 9 meses. Aqui tem umas fotos aqui do animal, da baleia, do morcego. Vamos falar sobre o reino Plantae. O reino Plantae se origina das plantas. As plantas deram origem no mar. Por causa da expansão as plantas deram-se origem no mar. Por causa da superfície terrestre ter muita luz solar, pela superfície terrestre ter bastante luz solar, oxigênio, monóxido de carbono e outros componentes. Por isso que até hoje nós temos plantas que têm muitos anos de vida. Pode crer? Fala. Básica do reino Plantae. O reino Plantae é um dos principais grupos em que se divide a vida na Terra. Ele é compreendido pelo reino das plantas. Algas, e eu vou citar algumas delas. Ervas, árvores, arbustos, plantas microscópicas e etc. São, em geral, organismos autotróficos, cujas células incluem um ou mais organelas especializados na produção de material orgânico, a partir de material inorgânico e da energia solar. Os
os cloroplastos. Inclui seres pluricelulares, fotossintetizantes, seres pluricelulares e fotossintetizantes, eucarióticas com tecidos organizados. É uma primeira definição usada para as plantas. Depois de descobrir que nem todas as plantas são verdes, incluía todos os seres vivos sem movimentos voluntários. Aristóteles dividia todos os seres vivos em plantas, sem capacidade motora ou órgão sensitivo, e os animais. Essa definição foi aceita durante muito tempo. No entanto, nem essa definição é muito correta, uma vez que a sensitiva, Mimosa pudica, uma leguminosa, fecha os seus furis para o ar. Dos metafitas segue assim, que são os briófitas, as peridófitas, os gimnospermas, angiospermas e a polinização. Agora, nosso colega André vai falar de algumas árvores aqui do DF, algumas plantas do DF. O Rodrigo falou, eu vou falar de algumas plantas aqui do Distrito Federal. Em uma pequena pesquisa que eu fiz, descobri que no Distrito Federal existe 400 milhões de espécies. 80% delas cortativas. Eu vou falar de algumas. Espécies como paineira, sucupira, pau-ferro, pequi, cagaita, jacarandá do cerrado, guapeva, catolé e ipê amarelo. Aí, cada árvore tem característica única. A semente da sucupira, por exemplo, é usada na medicina popular para cuidar da dor de garganta. Dor de garganta. O pau-ferro, como o próprio nome sugere, produz uma madeira muito dura. O fruto da cagaita Como que você sabe que é muito apetitoso, mas quando comida em excesso causa uma grande caganeira. O nome cagaita, né? Caganeira com cagaita. Bom, a gente vai falar sobre o reino Monera e suas características, né? Por exemplo, o reino Monera ele pode ser encontrado em todos os tipos de ambientes do planeta, tanto como terrestres, aquáticos, aéreos, até mesmo na comida que a gente come, tudo. Os organismos pertencentes ao reino Monera são todos unicelulares ou, quando muito coloniais, apresentam procariotas, conhecidas como uma denominação muito geral de bactérias. As bactérias, elas são conhecidas também como heterótrofas, que não produzem seu próprio alimento, e também conhecido como autótrofas, que produz seu próprio... As bactérias heterótrofas, que não produzem seu próprio alimento, e ela pode ser conhecida também como autótrofas, que produzem o seu próprio alimento. Dentre as bactérias também, podemos citar também as aeróbias, que são aquelas que precisam do oxigênio do ar para a sua sobrevivência. E dentre elas também existem as anaeróbicas, que são aquelas que não vivem sem o auxílio do oxigênio para a sua sobrevivência. Bom, e as formas das bactérias, elas podem ser conhecidas como bacilos, cocos, vibriões e espirilinos. Agora, para dar mais ênfase ao assunto, eu vou falar um pouco sobre a estrutura celular, de como uma célula, assim como o corpo humano tem a sua estrutura celular, a bactéria por ser unicelular e tem a sua estrutura. Bom, ela pode ser da seguinte forma, a sua estrutura. Ela pode ter o citoplasma, ela também é compreendida por parede celular, ela possui por si para a sua locomoção os flagelos, possui também as fibras e possui também a sua cápsula. Para dar mais ênfase um pouco a mais ao assunto, eu vou falar agora um pouco sobre a sua reprodução. A reprodução das bactérias podem ser assexuada ou sexuada. Ela assexuada é a mais comum, feita por bipartição, ou seja, a divisão binária ou classe partidária, onde a célula bacteriana cresce, tem seu material genético duplicado e então a célula se divide, dando origem a outras bactérias, que consiste em uma bactéria transferir material genético para outra e vice-versa, através das
fíbrias. Tradução é a troca de genes feita através de um vírus que invade uma célula e incorpora seu material genético e o transmite para outras células. A transformação, as bactérias podem incorporar ao seu DNA fragmentos de materiais genéticos dispersos no ambiente. As bactérias também podem originar seus hósporos em condições ambientais desfavoráveis à reprodução, altas ou baixa temperatura, presença de substâncias tóxicas, etc. Elas são pequenas células bacterianas com uma parede celular espessas, pouca água e um material genético. Elas são capazes de ficarem milhares de anos nesses ambientes, esperando por uma condições de ambiente melhor. A outra parte para dar a importância da bactéria para a sobrevivência do ser humano. A importância dela também, ela pode ser em decomposição, que atua na reciclagem de matérias, desenvolvendo ao ambiente moléculas e elementos químicos reutilizáveis por outros seres vivos. E também pela fermentação, que algumas bactérias são utilizadas nas indústrias para produzir iogurte, queijo e etc. Outra também, que é muito importante na indústria farmacêutica, na fabricação de alguns antibióticos e vitaminas. E indústrias químicas, na produção de metanol, etanol e etc. E por último, a fixação do nitrogênio. Retira o nitrogênio do ar e o fixa no solo, servindo de alimentação para as plantas. Agora, para concluir todo o nosso trabalho, seria óbvio, melhor dizendo, para citar as principais doenças que as bactérias causam aos seres humanos. E para isso, vai explicar a nossa colega Angelina. Doenças que as bactérias causam normalmente são meningite, pneumonia, sífilis, tuberculose, por exemplo, a cólera. O modo de transmissão dela é sobre a ingestão de água ou alimentos contaminados pela bactéria Vibrio cholerae. É algo assim. Eu pego e olho pra ele. Leptospirose através de animais como o rato, que eliminam a leptospirina, sei lá, algo assim, que eliminam água e alimentos. E essas bactérias, elas também elas são transmitidas pelas mucosas da boca e pelas narinas e pelos olhos também. É isso. Tchau. Tchau.